né? Gente, hoje nós vamos falar sobre medo. O medo que Satanás tem trago na nossa mente. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje de manhã, eu liguei para uma pessoa muito especial para mim, lá do Brasil, e essa pessoa estava lá assim triste, porque ela falou que chorou muito por umas situações e outra tal. E ali nós conversamos o motivo pelo qual ela estava chorando. E depois eu recebo uma outra mensagem. Perdão, alguém ligou e interrompeu aqui o meu. Então, o que acontece? Quando eu recebo, né, essa outra mensagem, é uma pessoa muito querida que que falou para mim que não estava bem, né? Que falou para mim que não estava bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não sei se tá fluindo porque alguém interrompeu, não sei se tá fluindo. Eu acho que tá, né? Não tenho certeza. Dá um oi. Ah, tá fluindo, né? Alguém interrompeu, me ligaram e interrompeu aqui a live. Bom, então, eu recebi essas duas ligações, né? Uma ligação e uma mensagem. E essas duas pessoas muito queridas estavam chorando, chorosas, né? E estavam com sentimento de medo, de ansiedade, tal, essas coisas. E confesso que o meu coração doeu. Meu coração dói. E eu vim pro joelho, levantei um clamor, pedindo ao Senhor para tomar conta, né? Para Deus abençoar e tal. Deixa eu só apertar um botãozinho aqui. Oh, ok. Melhorou minha luz aqui. Então, assim que eu terminei, alguém mandou uma mensagem para mim, acho que foi até minha irmã. Mandou uma mensagem lá, aquelas mensagenzinhas de WhatsApp. E quando eu olhei, tinha um médico lá falando sobre vacina, de não tomar, de tomar, que vacina é isso, vacina é aquilo. Quem tomar vai morrer, quem não tomar não sei o quê. E ficou aquela confusão logo de manhã, e então assim, aquilo me bombardeou. Tiago, querido, a paz, eu amo você demais, né? Tiago é um missionário muito querido que está no Peru, né? Amo o Tiago demais. Então, o que acontece? Fui bombardeada de manhã com aquele vídeo. Eu tô querendo dizer para você que como as minhas irmãs em Cristo, minhas amigas me ligaram que elas não estavam bem porque elas estavam com medo. Eu também senti medo hoje quando eu vi aquele negócio que veio de momento, né? Que veio e eu balancei também. Então eu entro no meu carro, eu fui no centro de Miami comprar um cabelo e eu estava dirigindo e eu comecei a orar. Eu estava chorando dentro do meu carro e eu comecei a pedir a Deus porção dobrada do Espírito Santo, para que esse espírito de medo que está na atmosfera, parece que está no ar. A gente liga o jornal, né? Liga a televisão, as mensagens de WhatsApp, entendeu? Aquilo tudo. E não tem fortaleza que de vez em quando não enfraquece. Então o que acontece? Eu comecei a orar. E quando eu voltei de Miami, eu sentei na minha mesa e eu falei pro meu marido, eu falei para ele assim, eu não tô bem, eu preciso orar, eu preciso orar. Aquela atmosfera... Gente, olha, deixa eu falar para vocês, orem porque até ligação aqui que eu não costumo receber, eu tô recebendo agora e tá, como que fala? Meu Deus, atrapalhando aqui agora a palavra. Né? Até isso, né? Atrapalhando aqui a palavra. Voltou aí para vocês? Dá um oi aí se voltou, por favor. Porque tem alguém que tá ligando. Agora são pessoas diferentes, né? Voltou aí para vocês? Só dá um oizinho, tá? Nosso Deus.
Gente, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que todo impedimento cai por terra, essa palavra vai ser ministrada sim. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que qualquer impedimento, Senhor, para que essa palavra seja ministrada, que o Senhor venha, Pai, entrar com providência agora, Senhor. Pai, acampa os teus anjos ao redor da minha vida, ao redor da minha casa. Acampa os teus anjos, Pai, na casa, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, para que não haja mais interrupção, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, por misericórdia, no nome de Jesus, que todo impedimento dessa palavra ser ministrada, Pai, seja retirada agora, em nome de Jesus. Amém? A dificuldade de transmitir essa palavra. As pessoas começaram a ligar, pessoas que nunca me ligam, começaram a me ligar, né? Então então vamos voltar. Então, como eu falei, aquela atmosfera de medo, e eu fiquei ali, né, também, orei e tal. E eu fui para a palavra. Quando eu comecei a fazer a palavra, o Senhor começou a falar comigo, né? Eu comecei a perguntar aqui a Deus, na verdade, Senhor, o que estava acontecendo? E o Senhor começou a trazer as respostas sobre essa atmosfera de medo, que na verdade encontra-se em todo lugar. Nós estamos bem, mas parece que quando você sai, você sente, né, que está no ar a ansiedade, a tristeza, a depressão, né? E quando eu estava falando, quando eu fui para Miami, eu comecei a orar e pedir a Deus porção dobrada do Espírito Santo. Por que nós precisamos? Nós vamos ver aqui. Eu vou ler um versículo que está em Apocalipse, tá? Presta atenção nesse versículo. Está em Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Amém? Amém, coração. Tá, amém. Nós vamos orar por todo mundo no final, né? Deixa com nós. Vamos orar sim. Então, gente, esse versículo aqui, ele é muito claro. Quando fala da precipitação, né, da queda de Satanás e os anjos de Satanás. Nós já falamos disso aqui, né, um pouquinho com mais detalhe. Mas o que acontece? Olha a parte que fala, o Apocalipse 12, 12, a parte B do versículo. É importante que vocês peguem a palavra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo do pouco tempo que lhe resta. A palavra aqui, ela é clara, que o diabo, ele está com raiva, ele está cheio de cólera, ele está cheio de ira, ele está cheio de ódio, porque nós estamos chegando aos tempos do fim, isso é claríssimo. Então deixa eu falar uma coisa para você, tá? Presta atenção. Então ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe o que espera. E de uma coisa, Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele sabe que aquilo que Deus fala é verdadeiro. E às vezes nós que somos cristãos ainda balançamos, mas será que é verdade? Sabe por quê que Satanás está cheio de ódio? Porque ele sabe que nós somos destinados para a salvação e ele para a perdição eterna. Então deixa eu te falar, Satanás, ele crê na volta de Jesus. Satanás, ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe, ele não tem dúvida. E muitas vezes nós, que até nascemos do Evangelho ou conhecemos o Evangelho,
Nós não acreditamos. Acreditamos, mas não acreditamos. Por que Satanás está cheio de cólera, como diz a Bíblia? Está cheio de cólera, tá? Porque ele sabe que, na verdade, o tempo dele está acabando. E muitos cristãos estão tranquilos porque não está acreditando que Jesus vai voltar. Ou estão achando que Jesus vai voltar daqui 100 anos ou 1000 anos. Ah, ele não vai voltar agora não, ainda tenho tempo. Amém? Nós não vamos entrar nessa parte, porque nós queremos chegar lá. O que ele faz na vida das pessoas? O que ele está fazendo? Amém? Satanás, ele sabe. Por ele saber que nós estamos no tempo do fim, ele decidiu então invadir a sua vida de qualquer forma. O plano dele para te destruir. Ele trabalha de noite, ele trabalha 24 horas para destruir você, para me destruir. Deixa eu te falar, Satanás tem medo da vinda de Cristo, porque ele sabe que a vinda de Cristo é o fim dele. Porém, tem muitos cristãos que têm o mesmo sentimento que Satanás. Satanás tem medo da vinda de Cristo. Tem cristãos que têm medo da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, falar da vinda de Jesus, tem que nos trazer alegria. É motivo de alegria. Porque a Bíblia diz que quando formos para o céu, nós iremos para o céu com alegria. Amém? Então tem cristãos, tem pessoas que estão ali, olha, de comum acordo com Satanás, medo da volta de Cristo. E deixa eu te falar, então, sabendo ele que Jesus está às portas, ele travou a grande guerra. Presta atenção numa coisa, Satanás, ele tem atacado a sua vida de todas as formas. Ele quer te destruir, ele quer te derrubar, ele quer te levar junto com ele. Ele quer tirar a tua fé, ele quer tirar a tua crença, ele quer que você nega Jesus. É isso que ele quer, porque quando você negar Jesus, você vai estar condenada junto com ele, indo para o mesmo lugar que ele. Então, quantas pessoas mais ele puder esfriar na fé, quantas pessoas ele puder destruir, ele vai fazer para levar junto com ele. Então, Satanás atacou o seu filho, mas você permaneceu firme. Satanás, ele atacou o seu trabalho, você permaneceu firme. Satanás atacou o seu casamento, você permaneceu firme, sofrendo, chorando, mas você está aí, você está firme, né? Satanás, ele atacou você com difamação, Satanás atacou você com acusação, mas você está aí, você está firme. Satanás atacou você com traição, mas você está aí. E isso ira, porque você está aí. Você está ouvindo a palavra, você está buscando, você está orando, você tem esperança em Cristo. E na verdade o que Ele quer é te esfriar, é que você negue a Cristo, para que você seja derrotada. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você passou por todos esses ataques de Satanás, mas você permanece. Você está aí. Então você sabe o que acontece? Pelo fato de você não ter abandonado a sua fé, pelo fato de você não ter saído da igreja, pelo fato de você ouvir a palavra de Deus, então ele não se dá por satisfeito e ele trava, ele planeja o grande plano. Ele planeja aquele plano que na cabeça dele é infalível. Eu ataquei o filho dela, ela não saiu. Eu ataquei a igreja dela, ela não saiu. Eu difamei os crentes com os escândalos que se vê, ela não saiu. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção numa coisa. Tudo aquilo que você tem sofrido, Satanás tem tentado tirar você da presença do Senhor.
Só que você não saiu, você continua. Então ele tem agora a última cartada dele. Ele então traça o plano perfeito. Satanás decide atacar a sua mente. Amém? Ele decide. Então, ele vem, ele pega a flecha dele. A Bíblia fala de flecha. A Bíblia fala do arco. A Bíblia fala que ele joga, né? Ele pega a lança dele, ele pega a seta, né? O arco, é arco, né? Que dá flecha. E pá! E põe medo na sua mente. Pronto. Então, infelizmente, ele tem tido essa vitória na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm vivido uma vida de derrota, porque do medo, porque da ansiedade. Muitas pessoas com a vida paralisada, nós já falamos de medo. Essa é a terceira vez que nós estamos falando de medo aqui. E se eu estou falando, porque o Senhor me dirigiu para esta palavra. Aí sabe o que acontece? O medo toma conta de você. E uma pessoa com medo não tem paz. Deixa eu te falar uma coisa. E uma pessoa com medo, né? Então você é tomado de medo pelo Covid. A gente liga o jornal, estamos bombardeados. Alguém te manda até as mensagens que me mandaram hoje. Olha, se você não toma a vacina, porque a vacina é para matar muita gente. O plano é de matar 80% da população. E se você não sei o que, se vacinar, se não vacinar, dum. E aí daqui a pouco você está tremendo. Pai, no nome de Jesus, eu não aceito mais ninguém me ligar. Gente, nunca ninguém me ligaram tanto igual estão ligando hoje. Então, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Nós estamos tremendo de medo. Medo de sair, medo de ficar. Medo de todas as formas. Presta atenção numa coisa. Foi o plano certeiro de Satanás na vida de muitas pessoas. E agora, eu tenho medo. Olha, sabe o que uma pessoa hoje falou comigo? Foi hoje, não foi ontem? Ela falou pra mim que ela tava com medo de levantar pra orar. Irmã, eu tava com tanto medo que eu não consegui orar. Eu falei, mas é a hora que você tinha que orar. Ela, mas eu tava com medo. Eu falei, medo de quê? De levantar, de orar. Então a pessoa estava com medo até de orar. Deixa eu te falar. A hora que você tem medo de orar, você tá, como diz o outro, Deus tem que intervir mesmo, porque é justamente isso que Satanás quer. Que você não ore mais. Porque a oração é o combustível do cristão. Se você não tem vida de oração, não adianta, que você não vai ganhar batalhas. Quanto mais uma guerra. Então o que acontece? Quando Satanás ele põe medo, você esquece que o sangue de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Você esquece disso muito fácil. Nós já sabemos que o medo paralisa. Nós já sabemos que o medo nos faz aquela pessoa dependente. Eu dependo sempre de outro porque eu estou com medo. Então deixa eu te falar uma coisa. O medo é a seta certeira que Satanás jogou na mente de muitas pessoas. E as pessoas estão assim, como diz o outro, tremendo por isto. Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Satanás, ele tira a palavra do coração das pessoas. Ele tira a palavra que te fortalece. Você está aqui agora, você está ouvindo a palavra. Você está se fortalecendo. Só que a palavra de Deus fala lá na parábola, né, dos solos, lá em Marcos 4, de 1 a 9. Nessa parábola, a palavra do Senhor fala da semente, né? A palavra como é que fala, gente? Meu português é terrível. A palavra da semeadura, né? Do semeador. Uma parte caiu no caminho e vieram as aves e comeram. A gente planta, o pregador vai lá e planta a palavra, o semeador vai lá e lança a palavra. Deus tem poder, Ele é contigo. Amém, glória a Deus. Você termina aqui essa live,
toda cheia de poder e de unção. Mas aí o medo, que são as aves aqui, vai lá e come tudo. Satanás tira toda palavra que foi plantada no seu coração. Satanás faz você esquecer da palavra do Senhor. Satanás faz você esquecer que o sangue de Jesus é que te cobre. Então Satanás faz você esquecer de tudo. Toda palavra que foi plantada é comida pelas aves mandada por Satanás. Entendeu? Então olha só. Então ele explica no verso 15. Logo vem Satanás e tira as sementes dele. Roubam a palavra, porque ele odeia quem tem fé. Porque ele odeia aquilo que a fé produz. Amém? Paulo expressou a sua preocupação lá em Tessalonicenses da seguinte maneira. Olha o que Paulo falou. Por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, né? Paulo, preocupado lá com os fiéis dele, mandou perguntar, como é que está a fé daquele povo lá de Tessalônica, né? Então, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Isso aqui agora que eu estou fazendo, que outros estão fazendo. A gente vem aqui e semeia a palavra. Mas aí Satanás vai aí de noite e tira toda a palavra. Então o meu labor, o labor de outros que estão semeando, está sendo inútil. Porque você está deixando Satanás levar a palavra. Você está deixando Satanás comer a palavra. Você está deixando que Satanás, como diz o outro, produza medo dentro de você. A palavra está sendo inútil. A palavra está sendo em vão. Amém? Então isso é muito, olha só. Paulo sabia que o objetivo de Satanás é sufocar a sua fé, né? A fé das pessoas que tinham ouvido a palavra, e a palavra que liberta, porque quando você tem fé, você não pode ter medo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu tenho aqui 2 convidados, conseguem ver? Eu tenho o convidado fé e o convidado medo, que eu vou mandar embora, em nome de Jesus. Quando eu alimento a minha fé, a minha fé, o medo é pequeno. Mas se o medo tiver mais alimentado, e se o meu medo tiver muito alto, muito grande, significa que a minha fé está lá embaixo. É como uma balança. Quando um sobe, o outro desce. Você está entendendo? Então você precisa alimentar a sua fé para que o medo diminua. A sua fé precisa estar lá em cima. Porque quando a sua fé está lá em cima, o medo desaparece. Mas se você é tomado, se você deixa Satanás comer a palavra que foi plantada, que está sendo plantada, a fé ela vai sumindo devagarinho, e o medo toma o lugar. O medo toma o lugar da fé. Presta atenção numa coisa. Você precisa alimentar a fé para que o medo desapareça. Você precisa. Dificilmente você pode, o mesmo tanto de fé que eu tenho de medo. O mesmo tanto de fé. Querido, às vezes acontece com a gente é tomado por uma notícia, alguma coisa, e o medo vai lá em cima. Mas aí eu tenho a palavra, e quando eu exerço a palavra vai alimentando a minha fé, e o medo vai descendo. É simples. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que você tem alimentado? Alimentado o seu medo ou alimentado a sua fé? Então você tem 2 escolhas. Aceitar o medo que Satanás põe na sua mente ou partir por contra-ataque. Eu não posso aceitar viver açoitada por Satanás. Eu não posso viver açoitada dia e noite com medo de tudo. Aquele medo que paralisa. Eu não posso. Você não pode deixar Satanás te botar mais debaixo dos pés dele. Você não pode mais deixar Satanás te humilhar. Satanás falar mentira na tua cabeça.
Você não pode mais deixar. A tua fé precisa ser alimentada. Então é a hora de você atacar. Você não vai mais ficar só se defendendo. Ai, ui, ai, coitado, tá doendo. Não é essa posição que Deus te quer. Deus não quer você como cauda. Deus quer você como cabeça. Presta atenção em uma coisa. Você então precisa atacar. Mas como que você vai atacar? Deixa eu te falar uma coisa. Esta é a chance de você ser realmente imitadores de Jesus. Jesus nos chamou para ser imitadores dele. Nós somos chamados para imitar Jesus. Então Jesus é levado ao deserto. Jesus ele passa ali, né? Ele é levado ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás. Deixa eu te falar, talvez hoje você está vivendo esse deserto. Talvez você está no deserto onde você está sendo tentado de tudo quanto é lado, onde você está passando por provação. Talvez você está no deserto que você está assim, pai, eu não vou conseguir, eu vou cair, pai, eu não consigo. Talvez você está num deserto que você acha que não vai ter fim. Talvez você está num deserto hoje, você fala, eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus venceu Satanás através do poder da palavra. Foi com a palavra que Jesus derrubou Satanás. Foi com a palavra que Jesus expulsou. Jesus não ficou lá na Bíblia, ai, te repreendo, tá amarrado. Não foi isso que Jesus fez, não. Mas Jesus enfrentou. Sabe por que Jesus enfrentou Satanás com o poder da palavra? Porque Satanás conhece a palavra. Satanás conhece a palavra. Muitos cristãos não conhecem a palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? É a sua chance. Você está no deserto? É a sua chance. Você está no deserto agora? É a sua chance de ser imitador e sair desse deserto por cima. Não saia desse deserto sem aprender nada. Não saia desse deserto sem crescimento espiritual. Não saia desse deserto com uma outra pessoa. Deixa eu te falar, quando Jesus saiu daquele deserto, depois que ele venceu o Satanás, ele começou o ministério dele. E às vezes o que Deus tem na sua vida é quando você sair desse deserto. Quando você sair desse deserto, você pode ser uma bomba atômica na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. No texto de Mateus 4, Mateus capítulo 4, do 1 a 11, tá? Não vou ler, não, vou só dizer para você. Olha como que Jesus venceu o diabo. Jesus continua no versículo 7 dizendo: Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha a primeira coisa que Jesus fala: Satanás, está escrito. Mais adiante nós vemos que Jesus continua falando com Satanás. Satanás, também está escrito. Também está escrito, Satanás, tá? Então não tentará o Senhor teu Deus. E Satanás continua tentando Jesus. E lá no versículo 10, Jesus dá uma palavra de ordem. E você precisa dar uma palavra de ordem para que Satanás pare de te tentar, pare de te atacar, pare de querer te derrubar, para ele parar de destruir. Você precisa abrir a boca e dar uma palavra de ordem. Você não pode mais aceitar ser açoitado por Satanás. Mas isso vai depender do que sai da tua boca, tá? Então, de repente, Jesus ele dá uma palavra de ordem para Satanás. Retira-te. Satanás, está escrito, né? Jesus falou para ele, retira-se, sai daqui. Amém? E eu e você, nós vamos falar isso. Sai daqui, Satanás. Sai daqui, medo. Medo, eu te repreendo. Medo, eu não aceito você. Medo, eu não vou aceitar você nas minhas costas. Ansiedade, o meu Deus é maior do que tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa pegar a palavra do Senhor e lutar. Quando você está caído, que você está com medo, que você não consegue, começa a declarar a palavra dentro da tua casa. Começa a declarar a palavra do Senhor. Satanás, eis que eu te digo, Satanás,
que a sua hora está chegando, sai daqui agora. E aqui em casa eu faço assim, eu começo a falar. Tem gente que tem tanto medo. Mas eu falar com o diabo? Sabe o nome daquele? O nome de quem? O nome daquele não é bom falar não. Ele tem que ouvir que eu estou falando com ele. Sai daqui no nome de Jesus. Satanás, esse lugar não te pertence. A vida dessa pessoa não te pertence, não. A vida deste homem, a vida dessa mulher, você tem que sair pelo poder que há no sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nos ensinou a vencer Satanás com o poder da palavra. Mas qual é a palavra que tem saído da tua boca? Eu tô com medo. Eu não posso. Eu sou fraca. Deixa eu te falar. Como você pode falar que você é fraca se Deus te fez forte? Como você pode falar que você é derrotado se Deus te fez para vencer? Cuidado com o que sai da sua boca. Jesus, ele venceu o diabo, ele nos ensinou, ele deixou isso como exemplo. Não saia desse deserto a mesma pessoa. Você só vai sair, deixa eu falar uma coisa. Você só vai sair desse deserto quando você souber usar a palavra. Se você não tiver a palavra de Deus na sua boca, você vai ficar nesse deserto aí que você está. Então abra a tua boca e começa a declarar. Então nós vamos continuar, que eu me empolgo, vocês sabem, tá? Então deixa eu te falar uma coisa. Mas Jesus conhecia a palavra? Satanás conhecia a palavra? Você sabia que tem muitos cristãos que não conhecem a palavra? Você sabia que tem pessoas que não conseguem orar dentro da palavra? O Senhor tem me ensinado a orar dentro da palavra. E você não faz ideia do poder de você orar dentro da palavra. Começa a orar dentro da palavra de voz alta. Pai, a tua palavra diz, né, assim como estão os montes, em volta de Jerusalém está o Senhor, em volta da minha casa. Pai, a tua palavra diz que 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 cairão à direita, mas eu não vou ser atingido. Começa a orar dentro da palavra, mas para isso você precisa conhecer a palavra. E tem pessoas que não conhecem a palavra, tem preguiça de conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma arma contra Satanás. E Satanás sabe que tem pessoas que têm preguiça de aprender a palavra de Deus. Satanás sabe que as pessoas têm preguiça espiritual. Satanás sabe que você não consegue ler um capítulo. Entendeu? Então ele sabe, aí ele ataca. Aquela ali é presa fácil para mim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos quase terminando. Eu vi um amigo meu no Facebook. Ele postou uma cadeira de artesanato. Ele não é artesão. E ele falou, obra da quarentena. Ele passou a quarentena dele todinho fazendo uma cadeira para passar o tempo e tal. Eu gosto de ler e eu gosto de escrever. Eu comecei a escrever um livro nessa quarentena, né? Eu comecei a escrever um livro. E eu escrevo muito pregação, eu leio, eu ouço muito. Então, eu tirei essa quarentena, esse tempo de Covid, para buscar mais, para orar mais. Eu peguei esse tempo para aprofundar mais na palavra, para estudar um pouco de escatologia, para estudar mais sobre o Espírito Santo. Foi o que eu decidi. Deixa eu te perguntar aqui, o que você tem feito na sua quarentena? Quando terminar a quarentena, você vai falar, qual é o saldo desta quarentena? Um saldo de muito medo? Você cresceu nessa quarentena, nesse Covid, nessa história toda? Se você pegar a sua vida até hoje, você cresceu ou o medo te fez andar para trás? Ou você regrediu? O que você fez com o seu tempo dentro da tua casa? Vou falar uma coisa para você. Se o seu tempo tem sido no celular, no Facebook, isso é um pecado gravíssimo contra Deus. Se o seu tempo
tem sido ali, ó, joguinho, videogame, Facebook. Não reclama da tua vida tá ruim, porque você tem dado o seu tempo para essas coisas e virado as costas para a palavra de Deus. Isto é pecado. Isto é pecado. Eu tenho ministrado os meus filhos. Eu sou a chata da minha casa. Eu pego no pé dos meus netos, dos meus filhos. Palavra de Deus, palavra de Deus. Tem um filho meu que ele é engenheiro, ele mora em outra cidade, e eu ligo para ele todo dia, que a gente fala direto. Você já leu a Bíblia hoje? Sim, mãe. O que você leu? Eu quero saber para saber se ele não está mentindo para mim. Cuidado, que às vezes a sua derrota, Satanás está te derrotando, porque você tem botado a palavra de Deus para lá. Deixa eu te falar. 5 minutos você lê um capítulo, dependendo do capítulo, 2 minutos. Mais 2 minutos você lê um capítulo, mas você passou o dia inteirinho olhando a vida dos outros no Facebook. Deixa eu te falar uma coisa. Não reclama das derrotas sobre a sua vida. Como que você vai lutar contra Satanás se você não conhece a palavra, e é a palavra que derrota Satanás? Presta atenção numa coisa. O que você tem alimentado nesta quarentena? O que você aprendeu nesse tempo? Você se encheu de medo porque fica na frente da televisão o dia todo. Olha, minha televisão aqui em casa, ela é ligada domingo, sexta-noite a gente assiste filme aqui na sala, selecionado. Sexta-feira o meu marido, vamos assistir filmes? Vamos assistir filmes. Quando chegou lá, ele colocou um filme. E não, bebê, comédia. Ele sabe, eu seleciono, porque o Senhor falou, cuidado onde põe os seus olhos. Cuidado os olhinhos no que vê, quem conhece? Cuidado os olhinhos no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado os olhinhos, o que vê. Então eu aprendi isso quando eu era criança, escola bíblica dominical. Amém? 1000 anos atrás. Mas eu nunca esqueci. Eu preciso ter cuidado onde eu ponho os meus olhos, porque eu preciso vencer Satanás. Porque ele me ataca, ele me atacou hoje de manhã. Então só o Espírito Santo é que vai me trazer em mente tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu estudo. Não me chama de maluquinha, Claudinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa selecionar, santifica a sua vida. Então o meu marido colocou um filme, ele falou, não, é um filme de comédia, ele sabe que eu amo filme de comédia. Mas o filme de comédia, o cara pegava a arma e e matava todo mundo, e os corpos, os bares, pulava para cima, sangue para tudo quanto é lado, miolo para outro. Eu levantei e falei para ele, dá licença, esse filme não é para mim. Deixei ele sozinho assistindo o filme dele e fui fazer outras coisas. Então já no outro dia ele já selecionou o filme, ele olhou tudo para ver se ele podia me chamar para ver aquele filme. Foi até um seriado, nós fizemos uma maratona de seriado. Deixa eu te falar uma coisa. Santifica a tua casa, santifica a tua boca e gasta o seu tempo aprendendo da palavra. A palavra do Senhor, ela diz, a palavra, ela é vida para os nossos ossos, para o nosso físico. Presta atenção, é na palavra que você vai vencer os medos, os temores. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Eu quero deixar para vocês aqui só 2 versículos e nós terminamos. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltaram. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim, ai, ai, ai. Salmo 55, 4 e 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu vou ter medo? Você precisa falar isso para Satanás. Salmo 27, versículo 1. Satanás, o Senhor é a minha luz e minha salvação. Satanás, o Senhor é o meu refúgio. Eu não tenho medo de você.
ore a palavra, fale a palavra, aprenda da palavra. A palavra é a sua arma, é a minha arma. Quando você começa a falar, você começa a alimentar a tua fé. Olha só. Deixo a vocês a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. É a palavra de Deus. E agora para fechar, tá? Eu vou até botar um louvor aqui que eu amo pra gente fechar. Pra gente fechar aqui. O último versículo, tá? O último versículo. Cadê aqui esse louvor que eu amo? Como é que é mesmo? Eu esqueci em português. Jesus, que vergonha agora, peraí. Ah, tá, lembrei. Né? Nós vamos fechar com esse louvor. Cadê? Eu e meus louvores, tá? Consegui, achei. Achei. Tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero ler esse último versículo aqui. Eu tô com o meu computador novo. Vou ler esse versículo aqui, esse último versículo pra vocês. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele, cheio de medo, ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu: ei, não tenha medo. Aleluia, Jesus. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão com você, aqueles que estão em volta da tua casa, aqueles que estão em volta dos teus filhos, aqueles que estão em volta do teu trabalho, são numerosos, muito mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Eu não sou Eliseu, mas eu creio. Assim como Deus abre os meus olhos, eu peço, Senhor, que abra os teus olhos também, para que você veja que o exército que Deus destinou a teu favor é muito maior do que o que te ataca. Presta atenção numa coisa. Senhor, abra os olhos deste homem, desta mulher, para que veja. Então o Senhor, ele abriu os olhos do rapaz e ele olhou e ele pôde contemplar. E ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você está com medo, né? Você está com medo. Deixa eu te falar uma coisa. Abra os teus olhos espirituais. Abra os teus olhos espirituais e veja. Eu amo. Quando Eliseu fala, né, para Geazi: ei, abre os olhos. Maior é o exército que te cerca do que o exército de Satanás. Mais poderoso é o exército que te cerca. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Toma posse do que Deus já falou para você. Toma posse do que Deus te deu. Não tenha medo. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nos ensina a lutar esta guerra, Senhor. Nos ensina a tomar posse, Senhor. Nos ensina a ver, Senhor, que em volta da nossa casa há um exército de anjos. Há um exército de anjos na tua casa. Há um exército de anjos rodeando a tua família, os teus negócios, o teu filho, o teu marido. Maior é o que está contigo. Ei, eles vieram. O Senhor já mandou. Você está cercado. Assim como em Jerusalém. Jerusalém é cercado por montes do Senhor. Assim é a tua casa, cercado pelos montes do Senhor. Você não está sozinho. Há um exército. Você talvez não pode ver porque você está com medo. Mas quando você
o medo vai lá embaixo. E os seus olhos espirituais podem ser abertos para que você veja um exército de anjos acampando ao teu redor. Há um exército acampando, meu irmão, minha irmã. Creia somente. Aleluia, Jesus. Cercado nós estamos. Fala, Fernandinho. Que aos nossos olhos parece impossível. Verdade, Deus. Tem coisas que parecem impossível na nossa vida. Existem momentos na nossa vida que a gente até é forçado. É verdade, Deus. Se decepcionar com Deus. Oh, Jesus. Pai, eu te peço no nome de Jesus, meu Deus. Deus é justo. Oh, Senhor, entra com justiça, entra ao nosso favor, Senhor. Dá-nos força, Senhor, porque somos pequenos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, Pai. Venha nos guardar, Senhor. Pai, tira todo medo, Pai. Tira, Jesus, todo medo, meu Deus, de nós. Abra os nossos olhos, permita que te vemos, Senhor. Permita que vemos os anjos com espada de fogo, Pai, aniquilando toda a obra de Satanás. Pai, em nome de Jesus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ajuda-nos, Pai, a chegar lá onde o Senhor quer, Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai, venha nos abençoar, Senhor. Toma nossas vidas. Pai, nós te entregamos, Pai, a nossa mente, Pai. Nós te entregamos a nossa mente, Pai. Nome de Jesus, Pai. Às vezes parece mesmo, Senhor, que nós estamos cercados de todo tipo de problema. Mas, na verdade, nós estamos cercados por um exército muito maior que nos protege e que tem nos guardado. Amém? Aleluia. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa cuidar da tua casa, da tua mente, tá? Pega esta semana, deixa eu te falar aqui, faz um propósito com Deus, não comigo. Senhor, eu vou ler a palavra, eu quero orar a palavra. Se alguém tem dificuldade até assim de orar a palavra, manda para mim o seu WhatsApp, que eu mando no WhatsApp, sabe? Ou como orar dentro da palavra. Na verdade, quem conhece não precisa, mas às vezes você quer até se fortalecer mais. O Senhor tem me ensinado a orar dentro da palavra, entendeu? E é na palavra que o Senhor me fortalece. Você pensa que eu não tenho medo? Eu tenho medo também. O medo vem, mas quando ele vem, ele sai pelo poder da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoa e te guarda. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. E toda vez que você passar a situação, você fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa enxergar, Senhor, um exército de Deus, de anjos guerreiros com espada de fogo na mão, lutando ao meu favor e lutando ao teu favor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarda, que faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Um beijo no coração.